Olá a todos, vamos começar a nossa aula de hoje, é a aula número 3 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a contemplar esse mistério de Deus escrito aqui pela Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, que é o resumo da nossa doutrina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na aula passada, na aula passada do Catecismo da Igreja, nós ficamos na pergunta 4, como é que se pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? Então, nós vimos que, ao contemplar a natureza, nós já somos chamados, de alguma forma, pelo próprio Deus, usando a nossa inteligência, né, a razão, entender que nada disso poderia existir se não fosse criado por alguém, né? E a gente, por aí, raciocinando, a gente consegue entender que existe um ser superior que criou tudo isso e que conduz tudo isso de certa forma, né? Então, usando apenas a razão, o raciocínio. E agora a gente vai para a pergunta número 4. Basta, porém, a exclusiva luz da razão para conhecer Deus? Basta, porém, a exclusiva luz da razão para conhecer Deus? Então, qual é a resposta? Ao conhecer Deus só com a luz da razão, o homem experimenta muitas dificuldades. Além disso, não pode entrar só pelas suas próprias forças na intimidade do mistério divino. Por isso é que Deus o quis iluminar com a sua revelação, não apenas sobre verdades que excedem o seu entendimento, mas também sobre verdades religiosas e morais, que apesar de serem por si acessíveis à razão, podem deste modo ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firmeza, certeza e sem mistura de erro. Então o catecismo nos mostra que o próprio Deus não exige de nós que somente com a luz da razão a gente consiga entender todo o mistério divino, né? Deus não exige isso de nós. Por quê? Porque a gente, somente com a razão, nós teríamos dificuldades em entender tudo, né? A gente não consegue, pelas nossas próprias forças, entrar na intimidade do mistério divino. Não conseguimos, né? Não conseguimos explicar, por exemplo, nós, pela luz da razão, a gente consegue entender que existe Deus, mas a gente não consegue conceber que Deus é trino, em três pessoas que agem entre as relações de uma pessoa para a outra. Então é um Deus trinitário. Pela luz da razão, a gente tem dificuldade, não consegue entender Deus como três pessoas em relações, né? Essa Santíssima Trindade, ela só é visível para nós porque Deus se revela assim. Então Deus quis, né, iluminar com a sua revelação ao ser humano, né? E não apenas sobre verdades que excedem o seu entendimento, mas também sobre verdades religiosas e morais, né? Religiosas e morais, que apesar de serem acessíveis pela luz da razão, podem, deste modo, ser conhecidas por todos sem dificuldade e com firme certeza e sem mistura de erro. Então, quando Deus se revela a nós, ele se mostra plenamente. Pela inteligência, a gente sabe que ele existe e, sabendo que ele existe, ele se mostra, e aí é que a gente vai chegar na questão da fé, crer
né, aderir a essa revelação mostrada por Deus. Número 5. Como se pode falar de Deus? É possível falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, que são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É, porém, necessário purificar continuamente a nossa linguagem de tudo o que ela contém de imaginário e imperfeito, na consciência de que nunca será possível exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Então, o Catecismo nos ensina que nós podemos falar de Deus a partir da criação, a partir do ser humano, das perfeições do homem, né? O homem que enxerga, que ouve, que tem inteligência para conhecer uma coisa e outra, né? Que tem os sentimentos, felicidades, angústias, né? Alegria, sente, né? Amor, paixão, também raiva. Esses elementos que aparecem, né, da complexidade do ser humano, a partir disso a gente pode falar sobre Deus, falar de Deus para as outras pessoas. Claro que também das outras coisas criadas, como os vegetais, os demais animais, né, o mar, a lua, as estrelas, o sol, a luz, a escuridão, tudo isso, né? A partir dessas coisas a gente pode ensinar sobre Deus, né, a todas as pessoas. Só que a gente tem que ter um cuidado, né? O Catecismo nos alerta. É, porém, necessário purificar continuamente a nossa linguagem de tudo o que ela contém de imaginário e perfeito, na consciência de que nunca será possível exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Então, jamais, como eu disse há pouco, conseguiremos pela razão e sozinhos entender a Santíssima Trindade. Mas mesmo entendendo pela fé, nós não conseguimos conceber aonde, na plenitude, né? Não conseguiremos compreender na plenitude a Santíssima Trindade. Como é que uma mesma pessoa pode ser três? Né? A gente não tem palavras, signos, para expressar esse mistério. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que a gente nunca será capaz de esgotar a plenitude de Deus. Né? Não poderemos explicar, porque Deus é imenso, é um mistério, né? E é imenso, é muito além da nossa própria inteligência. Então, os ateus e agnósticos se aproveitam disso, né? Principalmente os ateus, se aproveitam disso para dizer que Deus não existe, né? Porque a gente não consegue explicar a sua totalidade, não conseguimos falar sobre Deus na sua totalidade, na sua completa essência, na sua plenitude. Não conseguimos. E por essa impossibilidade, que é uma limitação de todas as coisas criadas, né? Nenhuma coisa criada ela tem condições de falar da plenitude, da totalidade, do absoluto de Deus. Não consegue. Não conseguirá jamais. Nem no céu, a gente contemplando Deus face a face, né, conseguiremos explicar e exprimir tudo sobre Deus. É como se fôssemos uma gotinha mergulhada no oceano imenso, e se a gente fosse nadar daqui para lá, de lá para cá, todo o oceano, jamais conseguiríamos esgotar Deus. Porque Deus é infinito. Ele não teve início, ele não tem fim. Nós somos infinitos, né? Deus é perpétuo, na verdade, a palavra é essa. Deus é eterno. A palavra é eterna. Né? A palavra correta é Deus é eterno. A palavra é essa, eterno. Uma coisa eterna, um ser eterno, é aquele que nunca teve início e nunca terá fim. Nós somos imortais e infinitos. Por que imortal? Imortal no sentido de que a gente vai morrer aqui, mas tem uma outra vida para a gente, depois da morte. Então, esta outra vida
ela não terá mais fim. Então somos infinitos, mas nós tivemos um começo. Foi o dia da nossa concepção, na hora que o óvulo e o espermatozoide que se uniram e nos gerou. A partir desse momento é infundido uma alma e a partir de então eu não terei mais fim. A pessoa é gerada nesse momento e nunca mais terá fim, mas ela teve um início. Deus não tem início nem tem fim. Isso é a eternidade. Então, por ser eterno, jamais conseguiremos entender tudo sobre Deus, mesmo contemplando-o face a face. Daí a gente chega no capítulo 2 do Catecismo da Igreja Católica, que tem subtítulo Deus vem ao encontro do homem. E aí a gente vai ver sobre a revelação de Deus. Então, o número 6, o que é que diz? O que é que Deus revela ao homem? Deus revela-se ao homem na sua bondade e sabedoria. Mediante acontecimentos e palavras, Deus revela-se a si mesmo e ao seu desígnio de benevolência que ele, desde a eternidade, pré-estabeleceu em Cristo, a favor dos homens. Tal desígnio consiste em fazer participar, pela graça do Espírito Santo, todos os homens na vida divina, como seus filhos adotivos, no seu único Filho. Então, usando de sua bondade, né, e sabedoria, Deus se revela ao homem. Mediante o quê? Acontecimentos e palavras. Deus revela-se a si mesmo, né, ele se revela a todos nós, e ao seu desígnio de benevolência, que ele, desde a eternidade, pré-estabeleceu em Cristo. Ou seja, a plenitude da revelação de Deus é o próprio Jesus. Jesus, quando vem, ele é a plenitude da revelação, né? É o ápice da revelação, a completude, o complemento, ou a completude mesmo, é onde tudo no Cristo revela o Pai, o Filho, o próprio Filho e o Espírito Santo. Então, a revelação, ela se encerra em Jesus Cristo. Nada mais temos a aprender, nada mais temos a ver aqui na Terra, depois que Jesus Cristo veio. Agora a gente precisa pregar Jesus Cristo, porque ele é a plenitude da revelação. E a partir dele nós vemos Deus. Ele mesmo diz aos apóstolos, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo se revela. Deus se revela em Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é a plenitude da revelação. E tal desígnio de revelação, né, consiste em fazer participar, pela graça do Espírito Santo, todos os homens na vida divina, como filhos adotivos de Deus no seu único Filho, Jesus Cristo. Número 7. Quais as primeiras etapas da revelação de Deus? Então, Deus cria tudo, né? E quando Deus cria tudo, cria o ser humano como a última criação, a última coisa criada. E aí, não é que Deus, quando a gente vê que Deus falava a Adão e Eva, não é que Deus andava no jardim como Jesus Cristo veio à Terra e andava no jardim. De uma certa forma, Deus falava com Adão e Eva. Mas antes disso, ele precisou se revelar a Adão e Eva. Mas vamos ler aqui. Deus manifesta-se desde o princípio aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e convida-os a uma comunhão íntima com ele. Após sua queda, não interrompe a revelação e promete a salvação para toda a sua descendência. Após o dilúvio, estabelece com Noé uma aliança entre ele e todos os seres vivos. Nós vamos estudar essa questão de... Agora já vimos na aula sobre a história da salvação. Nós vimos um pouco sobre Adão e Eva, a criação. Vamos ver agora sobre Caim e Abel. Depois nós vamos vendo cada parte, né, da Bíblia.
e os personagens da Bíblia até chegarmos a Jesus Cristo, os apóstolos, e aí nós vamos ver esse pacto que Deus fez, essa aliança que Deus fez com Noé. Então, Deus vem se revelando a partir de Adão e Eva, né? E Deus convidou Adão e Eva para viver em comunhão com Ele. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa. A gente nunca pensa nisso, né? Mas, por exemplo, quando Deus criou os anjos, né, as coisas, a gente reza no credo, as coisas visíveis e invisíveis. Quando Deus criou os anjos, ele também se revelou aos anjos. E foi neste momento de revelação, um pouco antes de eles verem a Deus, vamos dizer assim, que alguns deles se rebelaram, eles não quiseram, negaram a Deus, né? Não quiseram estar dentro do plano de Deus. Foi então que Lúcifer conseguiu derrubar uma parte dos anjos, que são os sequazes dele, chamados demônios. Então Deus se revelou aos anjos e alguns, à medida que Deus ia se revelando a eles, diferente de como se revelou aos seres humanos, a gente não sabe como foi, né? Os seres humanos a gente sabe porque tem na Sagrada Escritura, a gente entende, né? E tem a igreja que mostra isso, nos catequiza com relação a isso. Mas aos anjos não sabemos, mas Deus também se revelou aos anjos e antes da revelação plena, à medida que Deus ia se revelando, Lúcifer foi tomando uma certa raiva e, na sua soberba, negou a Deus e caiu junto com um terço dos anjos do céu. Então, Deus se revela também a Adão e Eva e convida-os à comunhão íntima com Ele. Mas Adão e Eva pecaram e não quiseram o convívio de Deus, por assim dizer, já que decidiram, por livre-arbítrio, ser dono da ciência do bem e do mal e eles mesmos decidirem o que fariam de suas próprias vidas, né? Tirando Deus do centro. E aí este é o pecado original. Daí Deus não, como ele Deus só diz uma coisa, né? Só diz, aliás, quando ele diz uma coisa, é aquilo e não muda. Deus não tem duas palavras, não tem duas conversas, ele só tem uma. Então Deus se revela a Adão e Eva, convida-os a um plano né, de vida, plano de Deus, mas eles negam, né, pecam. Daí, nesta negação, Adão e Eva perdem o convívio com Deus, mas Deus, como só tem uma palavra, Deus mantém o seu plano e este plano une o plano de salvação e passa a revelar esse plano de salvação até a vinda de Jesus Cristo. E aí faz aliança, né? Faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, né? E faz a definitiva aliança através da Eucaristia com a Igreja. Número 8. Quais as etapas sucessivas de revelação de Deus? Deus escolhe Abraão, né? Nós vamos ver toda essa história, nós vamos ver na história da salvação, nas aulas de história da salvação, né? Passando lá, conforme se fala na Sagrada Escritura. Deus escolhe Abraão, chamando-o a deixar a sua terra para fazer dele o pai de uma multidão de povos, como está no Gênesis, e promete abençoar nele todas as nações da terra. Os descendentes de Abraão serão o povo eleito, os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Deus forma Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Conclui com ele a aliança do Sinai e dá-lhe a sua lei por meio de Moisés. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna, que será gravada nos corações. Do povo de Israel, da descendência do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus Cristo. Então, essas são as etapas sucessivas da revelação de Deus. Não vou entrar muito em detalhes, porque essa pequena frase que eu li aqui, esse pequeno texto, nós vamos ver amplamente lá no curso, nas aulas do curso de História da Salvação, né?
E aí a gente vai detalhar esses pontos lá. Então fica para lá, essa parte fica para essas aulas lá. Todas essas etapas da revelação, vamos ver parte por parte. Número 9. Qual é a etapa plena e definitiva da revelação de Deus? Resposta: é aquela realizada no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Ou seja, Jesus Cristo é a plenitude, é o definitivo da revelação de Deus. Sendo o Filho unigênito de Deus feito homem, ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e o dom do Espírito, a revelação está finalmente completada. Ainda que a fé da Igreja deva recolher todo o seu significado ao longo dos séculos. Então, mesmo sendo amplo, a vida de Jesus contida no Evangelho, muito mais coisas aconteceram, muito mais coisas foram feitas por Jesus Cristo, muito mais ele se revelou, mas a gente tem um resumo nos Evangelhos e é o que a gente propaga. E a igreja fez questão de zelar pelo que não está lá escrito, mas é doutrina de fé. A igreja teve o zelo de repassar de gerações a gerações, em gerações, até os dias de hoje. Por isso a gente ainda saboreia a revelação plena de Jesus Cristo. E não se esgota. Todos os anos a gente, nas missas, o ano A, B e C, a cada 3 anos a gente tem um ciclo, fecha o ciclo, no outro ano reinicia um novo ciclo, e aí a cada 3 anos reinicia um novo ciclo, e a gente lê tudo de novo, as leituras, e sempre a gente tem muita coisa a aprender e a beber. Então veja, é amplo, mas Jesus Cristo é a plenitude da revelação e a gente, desde há 2000 anos, aproximadamente, a gente bebe dessa revelação. Daí tem uma frase de São João da Cruz, no Catecismo, que é assim: a partir do momento em que nos deu o seu Filho, que é a sua única e definitiva palavra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, e nada mais tem a acrescentar. Veja o que São João da Cruz diz, A partir de um momento, a partir do momento que Deus nos deu seu Filho, que é a sua única e definitiva palavra, Deus nos disse tudo sobre ele ao mesmo tempo, de uma só vez. E nada mais tem a acrescentar sobre isso. Nada tem mais a se acrescentar aos seres humanos de revelação sobre Deus do que o próprio Filho Jesus Cristo. E para terminar hoje, vamos ao número 10. Qual o valor das revelações privadas? Então nós temos a revelação pública, plena, que é Jesus Cristo, a revelação pública, e nós temos revelações privadas. Vamos ver o que é isso. Embora não pertençam ao depósito da fé, elas podem ajudar a viver esta mesma fé, desde que mantenham uma estrita orientação para o Cristo. O magistério da Igreja, ao qual compete discernir as revelações privadas, não podem, por isso, aceitar aquelas que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é o Cristo. O que são as revelações privadas? As revelações privadas são por exemplo, aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece a 2 pessoas, Nossa Senhora aparece a 1 pessoa, algum santo, São Pio de Pietrelcina, por exemplo, uma suposição, mas aparece a uma outra pessoa, o próprio Jesus Cristo já apareceu a alguns santos, São José também já apareceu, na aparição de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, numa delas, acho que foi a última, São José estava com o menino Jesus nos braços. Só quem via isso eram os 3 pastorinhos lá, Francisco, Jacinta e Lúcia de Fátima. E aí, essas coisas, essas revelações particulares, essas aparições, vamos dizer assim, elas não são do depósito da fé. Elas não, por exemplo, quem crê na aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, ótimo, excelente, Mas ela só tem sentido de edificação da igreja, mas ela não é um pilar, ela não é um dogma.
A aparição de Fátima, sabemos que é verdade, a igreja reconheceu, mas a igreja não pede que todo mundo acredite, porque foi uma revelação particular, uma revelação para aqueles 3 pastorinhos ali. É claro que Nossa Senhora pediu para que os 3 pastorinhos apresentassem ao mundo as mensagens que ela deu, né? Mas a igreja entende que esta é uma revelação para aquelas crianças. Então, uma revelação particular. Então, ninguém é obrigado a acreditar. Mas as revelações particulares, ela tem um papel importante no crescimento das pessoas, da fé das pessoas, né? Mas ela não pode ser contraditória com a revelação que é Jesus Cristo. Se for contraditória, essa revelação não vem de Deus. Se ela supera o Cristo, se ela supera ou corrige a revelação do Cristo, então essa revelação não é divina. Ela não veio do céu, ela não é de Deus. Então não pode ser contraditória a revelação particular. Bom, com isso a gente para no número 10 hoje e aguardemos a próxima aula, né, que será sobre a catequese litúrgica da missa. E aí eu aproveito para perguntar a vocês, né, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no grupo, eu vou deixar um espaço de comentário no Telegram, cliquem aí onde tem adicionar comentário, está em inglês, né? Mas vocês clicando lá, vocês conseguem digitar os questionamentos, fazer alguma sugestão, fazer algum comentário. Então, agradeço a paciência de vocês por agora e Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.